Ricardo Luiz Pozzi Rodrigues nasceu no dia 23 de maio de 1976, em São Paulo, capital. Com apenas 6 anos, o Ricardinho já começou a jogar futebol de salão, na época ainda Pinheiros. Passou pela ABB de Curitiba até chegar ao Paraná Clube, após uma fusão, e continuar no salão, só que já alternando com o campo nas categorias juniores. Passou pelo juvenil já como atleta só de campo aos 18 anos, e aí, um ano mais tarde, se tornou profissional. Foi então no ano de 1995 que o Ricardinho fez a sua estreia com a camisa do time de cima do Paraná. Numa época muito forte do clube, conseguiu se manter campeão estadual, derrotando o rival Coritiba por 1-0 na final. O jovem, canhoto e habilidoso já se destacava e foi um dos melhores do time no ano. Seguiu no clube em 1996 e se tornou protagonista de novo, com suas grandes chances criadas, assistências e gols. O Ricardinho era o cara da meia cancha paranista em mais uma conquista de título estadual. Num período que o Paraná se mostrou ser uma potência, venceu mais um campeonato paranaense quando derrotou o Coritiba de novo. Agora venceu os 2 jogos, por 2-0 e 1-0, e fez a festa na casa do rival. O Ricardinho marcou o gol no jogo de volta do Couto Pereira, que garantiu essa taça ao tricolor. Em 1997, além de um excelente camisa 10, o Ricardinho ficou artilheiro também. Começou a fazer gols em praticamente todas as partidas do Campeonato Paranaense. Isso ganhou a atenção do futebol do exterior. Antes de ir embora, ainda contribuiu com seu clube em mais um título estadual. Ele até marcou na partida que garantiu a taça contra o União Bandeirante. Com a camisa do Paraná, o Ricardinho disputou 44 jogos, marcou 13 gols e ganhou 3 títulos. Com grande destaque no clube paranaense, o Ricardinho foi negociado com o Bordeaux da França. No clube francês, porém, ele teve dificuldades de adaptação e sua passagem pelo time foi bem apagada e curta. Em meados de 98, o meia voltou ao Brasil para vestir as cores do Corinthians. Pelo Bordeaux, foram 21 jogos e 1 gol marcado. Logo de cara, já se encaixou muito bem no meio-campo corintiano, que tinha na época também Vampeta, Fred Rincon e Marcelinho Carioca. O quarteto entrou para a história do clube, pois conseguiu vencer o grande campeonato brasileiro daquele ano. Sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, o Timão venceu o Grêmio e Santos, para na decisão derrotar o Cruzeiro. Apesar do pouco tempo, o Ricardinho já mostrou um grande futebol. Já no ano de 1999, o Corinthians seguiu em grande fase e ganhou o título paulista, derrotando o rival Palmeiras, naquela clássica final que terminou em pancadaria. No Campeonato Brasileiro, o meia marcou tanto na ida quanto na volta, nos confrontos contra o São Paulo na semifinal. Na decisão, o alvinegro precisou de 3 duelos novamente para bater o Atlético Mineiro dessa vez e sagrar-se bicampeão brasileiro de futebol. O Ricardinho fechou esse ano com 65 partidas e 17 gols marcados. No ano de 2000, o Corinthians jogou 7 torneios. Os que mais obteve sucesso foi na Libertadores e Paulistão, onde caiu na semifinal de ambos. E de taça, claro, o clube venceu o Mundial de Clubes da FIFA. Na competição, o Ricardinho marcou um gol contra o Al Nassr. E na final, o Corinthians derrotou o Vasco da Gama nos pênaltis após longo 0-0. O meia foi sacado no intervalo dessa partida e com mais um ano mágico ganhou mais um título com o Corinthians. E nesse grande momento surgiu a primeira convocação para a seleção brasileira. Vanderlei Luxemburgo, que já tinha treinado o Ricardinho no clube, foi quem o convocou agora para a seleção, para um jogo de eliminatórias contra a Colômbia, que terminou empatado em 0-0. Em 2001, o Ricardinho seguiu jogando muito no Corinthians, sendo um dos melhores jogadores do seu time e do país. O clube foi vice-campeão da Copa do Brasil, chegou na final, mas perdeu do Grêmio. O único título que o time conseguiu foi o Campeonato Paulista desse ano. Na decisão, vitória por 3-0 contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que deu esse título ao Timão.
Titular absoluto, o Ricardinho raramente ficava de fora ou era substituído. Ele disputou 65 jogos no ano e marcou 18 gols. Em 2002, ano de Copa do Mundo, o Ricardinho fazia poucos jogos com a seleção e seguia muito bem no Corinthians. No primeiro semestre do ano, ajudou sua equipe a ganhar a Copa do Brasil, derrotando o Brasiliense na final por 3-2 no agregado. Outra conquista coletiva foi o Torneio Rio-São Paulo, que voando, o Ricardinho também teve sua contribuição na conquista diante do tricolor do Morumbi. Capitão do Corinthians, e essa festa, Ricardo, o Corinthians campeão com Barreira? Essa festa eu acho que... Um pequeno problema com... Hoje um título não se ganha no único jogo, se ganha durante a competição, e o Corinthians buscou isso durante a competição. Ricardo, esse título para a sequência, para a Copa do Brasil, a importância para o jogo da quarta-feira agora contra o Brasiliense? Sem dúvida, é importante. Agora vamos procurar comemorar com a nossa torcida para que na quarta-feira a gente tenha condições também de buscar outro título. Obrigado. Ricardinho, capitão do Corinthians, também na festa aqui no... Até o final do primeiro semestre, ele jogou no timão, porque deixou o clube após a Copa do Mundo. Sendo assim, o Luiz Felipe Scolari convocou o Ricardinho para o Mundial às pressas, após o Emerson se machucar. Foi reserva do time, mas, sempre que acionado, correspondeu bem. Jogou contra a China, Costa Rica e Bélgica. Na final, contra a Alemanha, não saiu do banco e viu o Brasil vencer por 2-0, conseguindo o tão sonhado pentacampeonato mundial de futebol. Depois de se desentender com a diretoria corintiana após a Copa, o Ricardinho não só deixou o clube pela porta dos fundos, mas foi para um grande rival, o São Paulo, que pagou 5 milhões de reais à época. Sendo assim, nesse segundo semestre, ele manteve a regularidade, apesar de não ser tão brilhante quanto no Corinthians. E nesse restante de ano, o São Paulo não ganhou títulos. E o Morumbi foi a casa do Ricardinho também no ano de 2003. O São Paulo fez boas campanhas ao longo do ano, mas ficou sem conquistas. Diferentemente dos tempos de Parque São Jorge, ele não caiu nas graças da torcida do São Paulo e deixou o clube em outubro desse ano para jogar no Middlesbrough, da Inglaterra. Que é um jogador competente, que é um jogador disciplinado, que é um profissional, que é um homem de bem, somou aqui no São Paulo. Ele não deseja mais jogar no São Paulo. E ele não desejando mais jogar no São Paulo, não pode jogar. Aqui vai jogar quem quer jogar, quem quer compor, quem quer unir, quem quer pôr a perna, quem quer pôr a canela, quem quer vestir a camisa, quem quer o resultado e quem está emotivamente preparado para isso. Ele não quer, ele quer novos ares. Isso é como um casamento, que lamentavelmente se desfez. Pelo tricolor foram 65 aparições e 5 gols marcados. E na metade desse ano de 2003, o Ricardinho disputou a Copa das Confederações com a seleção brasileira, que por sua vez não foi bem e caiu na fase de grupos. A passagem do jogador pelo futebol inglês foi bem curta, com pouco brilho e poucos jogos. Disputou somente 9 partidas e fez um gol. Em março de 2004, após o encerramento da temporada europeia, o Santos contratou o jogador. Ele caiu como uma luva no esquema tático de Luxemburgo novamente, que manteve a regularidade ao longo do Brasileirão com um time de jovens valores, e no sprint final conseguiu o título nacional, deixando o Atlético para trás. Nessa reta de chegada, o Ricardinho chamou a responsabilidade, marcou 2 gols contra o Grêmio, deixou o seu contra São Caetano e também contra o Vasco no último jogo. Ou seja, isso foi nas 3 rodadas finais. E aí o time conseguiu o título brasileiro. Não por acaso, o meia entrou na seleção de 11 ideal daquele Brasileirão. No ano foram 41 jogos e 10 gols marcados. A identificação com a torcida santista foi imediata, e na temporada de 2005 o time foi terceiro colocado no Paulista e caiu nas quartas de final da Libertadores, perdendo para o Atlético. O meia chegou a fazer um hat-trick fora de casa contra esse mesmo adversário, só que no Brasileirão. E em dezembro de 2005, após um ano absurdo, saiu do clube para jogar no Corinthians novamente. Pelo Santos, nesses 2 anos, o Ricardinho jogou 97 partidas, marcou 25 gols e ganhou um título.
A MSI, empresa que injetava dinheiro no Corinthians, contratou o Ricardinho. Só que nesse retorno, ele não conseguiu ir bem como na sua primeira passagem. O clube, por sua vez, não jogou bem no Paulista e caiu nas oitavas de final da Libertadores, o que gerou uma grande revolta da torcida nessa derrota para o River Plate. E pelo timão, ele jogou só no primeiro semestre, pois foi negociado com o futebol turco. Com a camisa corintiana, nessas duas passagens foram 263 partidas, 63 gols marcados e 7 títulos conquistados. Em junho de 2006, o Ricardinho foi para o seu segundo Mundial. Foi mais uma vez na condição de suplente e jogou em 2 partidas. Chegou a dar assistência no triunfo contra a Gana por 3-0 nas oitavas de final para o gol de Zé Roberto. Só que nas quartas, ele viu de fora a derrota por 1-0 para a França, que culminou na eliminação brasileira e, consequentemente, foi a última partida do craque pela seleção nacional. Com a amarelinha, ele somou 21 jogos, 1 gol, 4 assistências e um título. O Besiktas foi o destino do Ricardinho. Agora, como um jogador rodado, ele tinha esse novo desafio na sua carreira e conseguiu com o clube vencer a Taça da Turquia. Esse foi o único troféu da temporada, na qual o meia jogou 45 partidas e balançou as redes 9 vezes. Na temporada de 2007-2008, o Ricardinho teve menos aparições e seu time caiu na fase de grupos da Champions, ficando essa temporada sem conquistas. Em 2008, o meia deixou o Besiktas para jogar no futebol do Catar. Portanto, pelo clube turco, foram 68 jogos, 11 gols e um título conquistado. O Al Rayyan foi o destino do Ricardinho na temporada 2008-2009. O time terminou a Liga Nacional em terceiro lugar e foi vice na Copa. Em meados do ano de 2009, ele retornou ao Brasil para agora defender o Atlético Mineiro. Pelo Al Rayyan foram 8 jogos registrados e 8 gols marcados. Belo Horizonte foi o destino do veterano jogador, que apesar de naturalmente não ter mais as mesmas valências físicas, tinha muita qualidade técnica, leitura de jogo e jogou poucas partidas nesse segundo semestre de 2009. Agora, com a temporada completa, o Ricardinho foi um dos melhores e mais constantes jogadores do time. O Galo venceu o Campeonato Mineiro, derrotando o Ipatinga na decisão. No mais, o Atlético Mineiro não ganhou títulos, terminando o Brasileirão em 13º lugar. O meia disputou 52 jogos no ano e marcou 6 vezes. Em 2011, o Ricardinho jogou o Campeonato Mineiro com o Galo e foi vice-campeão. Após poucas partidas nesse ano, o atleta, que já tinha 35 anos, acabou optando por deixar o clube para jogar no Bahia. Sendo assim, pelo Atlético Mineiro foram 74 jogos no total, 11 gols e um título. Portanto, Salvador foi o último destino da carreira do meio-campista. Ele foi contratado para o Brasileirão daquele ano e pouco se destacou junto com Carlos Alberto. Por isso, em janeiro de 2012, teve seu contrato rescindido de forma amigável junto à diretoria e, sem receber boas propostas, o Ricardinho decidiu colocar um ponto final na sua carreira profissional, ou seja, pendurar as suas chuteiras. Com a camisa do Bahia, ele somou apenas 21 jogos. Entre 1995 e 2011, o craque disputou 668 jogos, marcou 141 gols, deu 78 assistências aproximadamente e ganhou 13 títulos coletivos. Logo que parou de jogar, o Ricardinho já começou a trabalhar como treinador de futebol. Ele iniciou essa nova jornada, onde tudo começou quando era atleta e assumiu o Paraná Clube, conseguindo vencer a 2ª divisão do Campeonato Paranaense e subir o time para a primeira. Mas era obrigação do Paraná ganhar. Muito bem, mas tem que ter competência para fazer a obrigação. Nos anos seguintes, teve passagens por Ceará, Avaí, Paraná de novo, Santa Cruz, onde foi campeão pernambucano em 2015, Portuguesa, Tupi e, por fim, o Londrina. Atualmente, o Ricardinho trabalha como comentarista do Grupo Globo, fazendo jogos pela emissora e pelo canal por assinatura Sport TV e Premier.
never let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Como você pode ver, o Ricardinho foi um meio-campista extra classe. A quantidade de golaços que ele fez na carreira, os passes mágicos, raramente ele jogava mal. Era um cara muito regular. Nunca foi o mais rápido ou mais forte, mas tecnicamente ele compensava e sobressaía. Sabe ver o futebol com muita sabedoria e inteligência. Um craque que enfrentou uma concorrência absurda na seleção. Hoje seria titularíssimo do Brasil. Uma carreira constituída por muito mais sucessos que fracassos, grandes títulos, figura decisiva, um craque com C maiúsculo. Esse foi o grande Ricardinho. A você que assistiu até aqui, só tenho a agradecer, pedir que você compartilhe esse canal com seus amigos, que semana que vem tem mais, então até a próxima e falou! They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.